Domingo passado eu ministrei aqui sobre a importância de nós contemplarmos o Senhor, que é algo que acontece no nosso espírito e é o começo de todo o trabalho que o Espírito Santo vai fazer em nós. E hoje eu queria falar um pouco sobre a continuação desse trabalho na nossa alma, especialmente na mente e nos sentimentos, e qual o papel que a fé desenvolve nesse trabalho que o Espírito Santo vai fazer em nós. E queria começar lendo um texto em Hebreus, capítulo 10. A gente lembra do capítulo 11 como capítulo da fé, mas quando o livro foi escrito não havia divisão de capítulos, né? Então, na verdade, esse assunto começa antes. Hebreus 10, 32 a 39. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Eu ontem, no encontro de casais, falando um pouco sobre criação de filhos, eu lembrei algo que o Rogério sempre nos lembra. Nós, quando falamos da porta larga e porta estreita, parece que as pessoas têm uma opção, né, Rogério? Mas a palavra não nos dá essa opção. Uma vez que nós entramos pela porta estreita, ou nós vamos na direção de Deus, ou se retrocedermos, vamos para o outro lado. Não temos nenhuma opção, né, Azaf? Começou 50 anos atrás, não retrocede. E o objetivo do Espírito Santo é realmente que nós, aquilo que Ele começou a fazer no nosso interior, no nosso espírito, agora Ele vai santificando a alma e o corpo, através da fé. Esse trabalho que começou no Espírito, como vimos na semana passada, ele começa pela revelação de Cristo e a geração de uma nova vida no Espírito do homem. E essa é uma ação que vem do alto, porque é impossível ao homem natural ver ou compreender a Deus. Jamais o intelecto ou os sentimentos vão entender algo do que é próprio de Deus. Isso é um trabalho do Espírito Santo, a partir dele, no nosso espírito. Também falamos que, no domingo passado, eu estou tentando recapitular um pouquinho por causa da continuidade, que lá no Jardim do Éden, aquela tentação, aquele pecado original, né, veio de algo muito bem trabalhado por Satanás. E primeiro ele manchou a imagem de Deus, trazendo uma desconfiança para o homem e para a mulher, que só tinham como referência o Senhor. E depois ele colocou no lugar uma imagem, ou na mente de Adão e Eva, uma imagem enganosa, de que se eles fossem conhecedores do bem e do mal, poderiam ser iguais a Deus em tudo. Mas conhecimento sem a vida de Deus é morte, é separação. É um engano. E Adão e Eva, mesmo assim, caíram no pecado. Por isso que contemplar o Senhor como por espelho, que é o texto lá de Coríntios, também gera arrependimento, porque nós vemos aquela imagem que foi manchada, maculada, nós vemos como de fato o Senhor é, e nos vemos também. E vemos a distância que há entre nós e todo o engano no qual nós vivemos nesse tempo longe do Senhor. Agora, com a habitação do Espírito Santo no nosso espírito, ele vai então começar esse resgate da alma e do corpo, fazendo com que a nossa alma volte ao plano original
e no final o nosso corpo, os nossos membros sejam servos, um servo fiel e obediente que traga glória ao Senhor. Essa transformação de quem nasceu de novo, ela é muito bem descrita nos 6 primeiros capítulos da carta de Romanos, que nós usamos como referência lá no retiro da Páscoa. Lembra que nós estamos estendendo um pouquinho mais o assunto lá da Páscoa. Então, do capítulo 1 ao capítulo 6, Paulo vai falando dessa caminhada. Desde o homem que está assim, inserido naquela realidade de pecado, longe de Deus, por graça recebe salvação, nasce de novo, nasce do alto. Mas quando chega no capítulo 7, Paulo relata um conflito que ele mesmo passou e todos nós experimentamos. Lá no versículo 22 de Romanos 7, ele diz o seguinte: porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Esse corpo de morte que Paulo fala aqui, nada mais é do que a nossa carne. Uma sociedade, né, entre a alma e o corpo, que estão acostumados, ou que passaram a vida inteira acostumados a agir por conta própria, sem Deus. Depois que nós nos convertemos, nós desejamos fazer tudo de novo, porque o Espírito Santo que habita em nós tem essa motivação. Mas, o que Paulo diz ali no Romanos 7, todos nós experimentamos, nós encontramos em nós mesmos uma vontade muito forte que é contrária à vontade de Deus. É como uma força inercial, assim, né, que tende a nos levar sempre para as mesmas escolhas de antes. Mas como há uma vida nova no Espírito, essa vida santa, eterna, celestial, ela vai apontar para o outro lado e daí vem o conflito. A obra do Espírito Santo é nos livrar dessa tendência carnal para que intelecto, emoções e, sobretudo, a nossa vontade, que são as partes que compõem a nossa alma, elas sigam na mesma direção guiadas pelo Espírito Santo. Esse é o processo que Pedro descreve na sua primeira carta, que ele chama de salvação da alma, e que aqui em Hebreus também menciona, né, no texto que nós lemos, ou simplesmente, como a gente está acostumado a falar, santificação. É um processo lento, mas efetivo, que vai nos levar ao fim desse conflito de Romanos 7. E eu digo fim do conflito não porque a carne deixa de existir, vai estar presente até o final, mas sim porque a alma se rende ao governo de Deus e passa a fazer com que o corpo sirva a Deus de forma efetiva. Se vocês tiverem oportunidade, depois leiam o livro de Esther, é uma bela figura daquilo que Paulo fala no início do capítulo 8, né? A lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Lembra que havia uma lei contra o povo de Israel, né? Lei dos medos e dos persas, não podia ser mudada. Mas aí veio Mordecai, que é uma figura do Espírito Santo, e recebeu uma nova lei. Então, é isso que acontece conosco. Nós somos livrados da lei do pecado e da morte pela habitação do Espírito e pela ação do Espírito em nós. E como essa parte é muito importante, aquilo que Deus faz na nossa alma, eu queria dividir em 2 momentos. Hoje, nós vamos falar mais sobre a fé e como ela atua em relação ao nosso intelecto e aos nossos sentimentos, mente e sentimentos. E se Deus permitir, e os colegas também, na semana que vem nós vamos entrar no aspecto da vontade, que é uma outra parte da alma, e falar sobre a operação da cruz, como a cruz trabalha para que a nossa vontade se renda ao Senhor. Então hoje falamos sobre a fé, semana que vem sobre a cruz. Mas o que é fé? Se eu perguntasse aqui, nós teríamos umas 20 respostas diferentes, né? Qual o papel da fé nesse processo de salvação da alma? A primeira vez que aparece a palavra fé na nossa tradução em português é em Abacuque 2:4. Diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. É o texto que serve de referência para aquilo que foi falado em Hebreus 10, que nós lemos. Também tem em Romanos e em Gálatas, se não me engano, a mesma expressão.
que busca como origem lá esse texto de Abacuque 2,4. O justo viverá pela sua fé. A palavra do hebraico, que foi traduzida aqui como fé, é emuná. Eu não sei se a pronúncia está correta, né? É isso mesmo, Zaf? Que bom que hoje está o Zaf tá aí. Emuná é fé. Só que ela aparece muito antes disso no Antigo Testamento, mas traduzida de uma outra forma. Aparece várias vezes, na verdade. A primeira menção de emuná, ela está num texto que à primeira vista parece que não tem nada a ver com fé, mas tem tudo a ver. Êxodo 17:12. Vocês lembram quando o povo de Israel saiu do Egito? Naquela caminhada. Aliás, esse é um dos eventos na caminhada do Egito até o Monte Sinai, exatamente naquilo que falamos na Páscoa, né? Por isso eu creio que esse texto se refere exatamente ao conflito de Romanos 7. Tá? Mas Israel havia se deparado com o primeiro inimigo ali, os amalequitas. E houve uma guerra entre Israel e os amalequitas. E Moisés subiu para o monte e começou a orar pelo povo. E a Bíblia diz que quando ele levantava as mãos, o povo vencia. Mas com 80 anos, os braços já estavam cansados, né? E ele abaixava. Então Arão e Hur vinham e firmavam os braços de Moisés. O texto diz assim: Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. A palavra firme aqui é emuná, a mesma palavra de fé. Essa palavra vai aparecer 49 vezes no Antigo Testamento, traduzida como fiel ou fidelidade, lealdade, estabilidade e verdade, sempre apontando para uma pessoa, Ou seja, no Antigo Testamento, a fé não envolve conhecimento intelectual, mas uma relação de confiança que alguém tem em outra pessoa. Pessoa que se mostra firme, fiel e verdadeira. Isso no Antigo Testamento, emuná. E no Novo Testamento, será que é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Ainda que às vezes a gente não se dê conta disso. A palavra do grego, traduzida como fé no Novo Testamento, é pistes. Ou pistes com E, né? Ou com I, nunca sei direito. É a palavra que aparece em Hebreus 11, versículo 1, né? Conhecido como o capítulo da fé. O que diz lá em Hebreus 11? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. De novo, falando de fé, algo certo, firme e inabalável, independente e às vezes até contrário à lógica da mente humana. Ainda não existe, ou existe, mas eu não consigo ver. Todavia eu creio, porque quem fez a promessa é fiel e verdadeiro. E aquilo que ele falou é firme. De novo, né? A fé não está baseada no conhecimento da verdade, mas numa pessoa que é e vive a verdade. Mais uma vez, a sequência que nós estamos falando aqui. Em primeiro lugar, a contemplação de Cristo. Sem isso, eu não tenho como ter fé. Porque se a fé é baseada numa pessoa, eu primeiro preciso ver o Senhor, eu preciso contemplar, preciso conhecer, preciso ter intimidade com o Senhor. E a partir daí, o Espírito Santo vai desenvolver essa confiança que é a fé. Vemos o Senhor, ao mesmo tempo nos decepcionamos com nós mesmos. Também aqui, se eu abrisse para testemunhos, né, todo mundo ia contar o quanto a gente se decepciona com nós mesmos. É normal, faz parte, é trabalho do Espírito Santo. Isso acontece no nosso espírito. Agora a alma é ensinada pelo Espírito a confiar em Deus. Há pouco tempo, vendo sobre essa palavra pistes, eu descobri que no grego arcaico, lá atrás, ela tinha o sentido de harmonia ou sincronia entre duas pessoas. E aí a gente começa a entender o papel da fé na salvação da alma, ou o retorno da alma ao seu lugar e à sua função de origem. Vamos lembrar, Deus criou o homem com um corpo terreno, literalmente, né? Aquilo que está no nosso corpo está na nossa terra.
E sobre ele soprou vida, uma vida espiritual, colocou o Espírito naquele homem feito do pó da terra. E da união dos dois, eu acho que dá para dizer assim, na intersecção dos dois, surgiu a alma, que pode interagir tanto com o corpo quanto com o espírito do homem. O corpo reage ao que é natural e o mundo, e o espírito reage àquilo que é espiritual de Deus. E uma coisa que eu tenho percebido, vendo esse assunto, é que a alma sozinha não pode fazer nada. A alma nunca vai conseguir agir sem uma dessas duas referências. Ou ela se volta para aquilo que é do corpo, ou ela se volta para aquilo que é do espírito. Um exemplo muito claro disso, né? Quando uma pessoa perde os seus sentidos, visão, audição, ela entra naquele estado que a medicina chama de coma, né? E nessa condição, a pessoa não pode interagir com o mundo exterior. Ela não vê, ela não ouve, ela não fala. Mas muitas pessoas que saíram do coma, elas relatam experiências no espírito, durante aquele período. Porque a alma, que não podia interagir com o mundo exterior, não tinha essa mesma barreira na questão espiritual. Só um exemplo, né? E como Deus não nos criou para viver em coma, sem interação com o que é material e terreno, então Ele precisa restaurar a nossa alma para que ela assuma o papel que Deus estabeleceu. Na criação, Deus estabeleceu que ia manifestar a sua vontade ao homem e este cumpriria essa vontade sujeitando todas as coisas. Ontem, de novo, no encontro com os casais, nós lembramos o primeiro mandamento que Deus deu, né? Sede fecundos, enchei a terra e sujeitai-a. Tem aquela partezinha final do mandamento de Deus. Por isso eu creio que Satanás se levanta tanto contra a família, porque ele sabe que em algum momento essa grande família de Deus vai sujeitar todas as coisas ao governo de Deus, né? Mas esse era o plano de Deus. E a vontade de Deus deveria ser recebida, e deve, ainda é assim, através do Espírito, naquilo que nós chamamos de consciência, que é uma das funções do Espírito, do homem. A consciência é capaz de discernir o bem e o mal segundo os critérios de Deus, segundo o próprio Deus. Também nós mencionamos na semana passada a conversa de Jesus com o jovem rico, né? Ele disse, só existe um que é bom, que é Deus, né? Estava ali na frente dele. Então, na verdade, nós tratamos o bem e o mal como se fossem coisas, mas existe Deus e o que não é Deus. Por isso que nós precisamos do discernimento que vem no nosso espírito através da consciência. Uma vez que a consciência discerne a vontade de Deus, essa vontade ela é transmitida aí sim para o nosso intelecto, que é uma função da alma, estabelecendo o que a palavra chama de entendimento. Às vezes vocês vão ver essa palavra na Bíblia, né? A gente não sabe se é da alma ou do espírito, porque há uma harmonia entre aquilo que é discernido na consciência e aquilo que a nossa mente consegue entender. O que Deus pensa, eu penso. Em total harmonia. É a mente de Cristo que vai ser formada em nós. Mas a vontade de Deus não se percebe apenas pela consciência. Há uma outra função da alma que é a intuição. A intuição não apresenta de forma clara e lógica a vontade de Deus, mas é uma impressão, uma direção rápida, direta, sem desvios do que Deus quer para aquela situação, para aquele momento. É uma intuição. Função do Espírito, não é função da alma, função do Espírito, intuição. E uma vez recebida no nosso espírito, essa intuição vai afetar aí sim os nossos sentimentos, função da alma, que também não se detém na lógica das coisas. Diferente do intelecto, que observa, pensa, racionaliza, né? É assim que trabalha a nossa alma, os sentimentos, eles são rápidos, eles agem e reagem por impulso. Se os sentimentos agirem na carne, o resultado não é bom. Mas quando nós recebemos de Deus uma direção pela intuição, os nossos sentimentos não se atrapalham. E com os sentimentos no seu devido lugar, as reações vão ser controladas pelo Espírito. Eu posso ser ofendido, mas não respondo da mesma forma. Sem o Espírito eu vou agir na carne. Quantas vezes a gente já viu e experimentou isso, né?
também aqui há essa harmonia entre o que Deus deseja e o que a alma vai compreender. O passo seguinte é decidir pela vontade de Deus, que é o que nós vamos falar na semana que vem, né? E ordenar que o corpo faça a vontade de Deus. Agora, se vocês olharem para a vida de Jesus, vocês vão ver exatamente esse processo. Exatamente esse processo. Ele nunca fez ou disse qualquer coisa de si mesmo. Tudo que o Senhor recebeu, ele recebeu do Pai. Um homem perfeito, espiritual, celestial. Um exemplo disso, né, especialmente na questão da intuição, ou de como a alma do Senhor era guiada pelo Espírito, na morte do Lázaro, né? Eu acho que é um dos momentos que fica mais claro esse lado humano do Senhor. Ele era muito amigo de Lázaro, das irmãs Maria e Marta, e quando Lázaro morre, o Senhor vai até lá, e as irmãs vêm chorando, né? Maria em especial vem chorando. Aí no João 11:33 diz assim: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Então, algo que afetou o espírito, depois se transformou num sentimento. Mas um sentimento controlado pelo Espírito. Jesus poderia se desesperar, como aconteceu com as irmãs de Lázaro. Mas, mesmo comovido e triste, ele agiu guiado pelo Espírito Santo. O nosso problema, diferente do Senhor, é que a alma do homem sem Deus é conduzida a buscar a sua referência na carne e não no Espírito. No homem sem Cristo, a carne e o mundo são a nossa única fonte de referência para a alma. Essa era a nossa realidade. Quando nos convertemos e o nosso espírito é vivificado, existem duas fontes em conflito. Ou nós seguimos o Espírito, que habita no nosso espírito, ou nós seguimos a carne, atendendo os desejos e anseios do corpo e do mundo. Então, o trabalho de resgate do Espírito Santo na nossa alma, o trabalho de santificação, ele vai passar por essa harmonização entre o que é a vontade de Deus e o que minha alma compreende e decide. Exatamente o cântico do Asaf, né? A tua palavra, eu amo a tua palavra. Essa é a vida de todo filho de Deus. Até que o corpo seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o ponto mais alto da nossa vida com o Senhor. Esse é o homem espiritual maduro, o ruiós que nós falamos lá no retiro de Páscoa. Tal foi o nosso Senhor enquanto esteve aqui na terra. E o caminho para que isso aconteça é a fé, ou podemos dizer a confiança, né, como está ali no texto de Hebreus que nós lemos, baseada no relacionamento que nós temos com o Senhor. Eu falei da palavra que origina fé no grego, que é pistes, né? Essa palavra passou para o latim como fides, com PH inicialmente, depois como F, que é de onde vem fidelidade, fé, confiança, fiança, né? Então, realmente essa é a essência da fé. Como então que o Espírito Santo vai gerar fé, ou melhor dizendo, depois de nos dar nova vida no Espírito, pela contemplação, que também é por fé, né? Como que essa fé vai se desenvolver e crescer até que a nossa alma esteja harmoniosa ou sincronizada com a vontade de Deus? Hebreus 11:1, o texto que nós mencionamos há pouco, e que é o mais conhecido sobre fé, ele fala em certeza e convicção. Então, certeza e convicção dá a ideia de prova. Para eu ter certeza, eu tenho que ter uma prova. É assim que funciona a mente humana, né? E prova me lembra método científico. Por que um cientista? Tem vários cientistas aqui, né? Viu Elias ali, já viu outros aqui. Mas o que é o método científico? É a observação de um objeto, estuda, cria hipóteses, e aí ele testa, ele põe em prova aquela hipótese até que ele chega a uma conclusão. E aí então o cientista domina aquele conhecimento, aquele tema que ele estudou, né? É assim que funciona o método científico, mais ou menos assim. É por isso que a palavra grega para ciência é episteme.
Epi quer dizer ficar de pé, ou sobre, né? É como se o cientista, ou aquele que estudou, disse assim, agora eu estou sobre esse conhecimento, eu estou dominando esse tema. Mas na fé é diferente. Porque o fim do processo não é o meu controle sobre um conhecimento, mas é o quanto a vontade de Deus me controla. É o oposto. O melhor exemplo talvez seja dos escribas e fariseus, né? Ninguém conhecia a lei e os profetas como eles. Todas as interpretações, tudo mais. Tudo aquilo que a lei e os profetas falavam do Messias, eles conheciam. Só que o Messias estava na frente deles e eles não conseguiam enxergar. Então, a fé não é conhecimento em primeiro lugar. Ela começa por uma ação do Espírito que vai conquistando a nossa alma. A questão aqui é como isso acontece. Como o Espírito trabalha em nós para gerar cada vez mais essa harmonia, essa sincronia. Depois do primeiro versículo de Hebreus 11, nós vemos uma lista de pessoas que a gente chama de heróis da fé, né? Não está no texto bíblico, esse é o título que a Sociedade Bíblica colocou lá, mas são heróis mesmo e heróis da fé. Foram citados como exemplos de fé. Se a gente for ler aquele capítulo, a gente vai ver que a primeira parte fala de homens e mulheres que passaram por muitas dificuldades, lutaram e venceram. Venceram guerras, venceram os inimigos. Daniel venceu o leão e assim vai, né? E outros, na segunda parte do capítulo, morreram. Morreram à espada, morreram queimados, cerrados pelo meio. Eu não quero nem imaginar como é que é essa morte, né? Mas todos, aos olhos de Deus, eram heróis da fé, porque eles tinham duas coisas em comum. Primeiro, passaram por provações, todos, lutas muito difíceis, complicadas. E o segundo ponto, que é o que diferencia o homem de fé do homem que não tem fé, né? Eles não tiraram os olhos das promessas de Deus, independente do resultado terreno. Eles confiaram no Senhor e naquilo que o Senhor falou. E aguardavam aquilo que é celestial, diz o texto de Hebreus. Todo o capítulo 11, 12, termina o livro de Hebreus, vem o livro de Tiago, que também é conhecido como um livro que fala sobre fé, mas a fé posta em prática. E aí já no começo do livro vem uma afirmação que nos deixa surpresos, talvez até assustados. Porque no versículo 2 Tiago diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Provação é algo que ninguém gosta, né? Se pedir para levantar a mão, ninguém vai dizer, eu amo uma provação. Ninguém ora assim, Senhor, por favor, me dá a aprovação hoje, a aprovação nossa de cada dia. Ninguém faz e eu não aconselho a fazer essa oração, né? Deixa que Deus decide quando a gente precisa passar por alguma prova. Mas o texto diz que é motivo de alegria passar pela aprovação da fé, considerando o resultado, porque isso vai levar para um bom lugar. Uma vez confirmada a fé, o que tem ali no texto, né? Aquele momento de provação produziu perseverança e o final é alguém que é íntegro, que não tem deficiência de nada. Tem outro texto muito parecido com esse de Tiago, que é Romanos 5, também ali, dentro daquele contexto do livro de Romanos que nós estamos falando, né? Romanos 5, os primeiros 5 versículos dizem assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na experiência da glória de Deus. Até aqui, tranquilo, né? Mas continua. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Sabendo que a tribulação produz perseverança. Olha de novo aí a perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, esses dois textos trazem mais ou menos a mesma sequência, que é tribulação ou provação produz perseverança,
perseverança, experiência, experiência firma a nossa esperança, ou a nossa certeza, porque ela tem essa base de que nós somos amados por Deus. Agora, olha como esse processo é contrário à lógica humana, né? Porque amados por Deus, termina o texto dizendo ali, né, que é o que o Espírito comunica a nós no meio da tribulação. Prova de amor aos olhos humanos é nós não termos nenhum problema. É exatamente o contrário, nenhuma dificuldade. É comum a gente ouvir de pais que tiveram uma vida financeira apertada na sua infância, né? Dizer assim, não quero que meus filhos passem pela mesma coisa que eu passei, né? Porque amam os filhos. Na verdade, ele chegou ali porque passou, né? Por aquele momento. Mas é comum a gente ouvir isso, né? Porque na lógica humana, prova de amor é não ter dificuldade nenhuma. É por isso que, isso falamos na semana passada, a riqueza ou algum tipo de poder, ele dá uma falsa ideia de segurança. Se eu tenho isso, eu não vou passar por dificuldades. A gente sabe que não é assim. E no que se refere a nós, que somos justificados e filhos de Deus, essa forma que o Espírito tem para gerar certeza, fé, confiança, ela vai por outro caminho. A lógica divina é diferente. Eu conheço o Senhor, eu tenho comunhão com Ele, sou filho, justificado, recebido na sua casa. Logo, diante das tribulações, eu vou confiar nele porque Ele está no controle. Logo, logo essa dificuldade vai passar. É assim que age o Filho de Deus. Mas, digamos que a tribulação permaneça por mais tempo. Até onde eu vou manter a minha confiança em Deus e na sua palavra? Se as dificuldades não diminuem e se mantêm por um longo período, mas eu continuo firme na certeza de quem Deus é, Ele é meu Pai, e aonde eu estou em Cristo, bem guardado, significa que eu descobri o que é perseverança. E enquanto eu estou passando por esse período, eu vejo as promessas se cumprirem na minha vida. Talvez não aquilo que eu esperava, que eu tinha expectativa, vamos usar uma palavra diferente, né, para não confundir. Mas sim a vontade de Deus, que é muito melhor do que qualquer expectativa que eu tenha. Vou dar um exemplo, que vocês vão entender fácil, né? Lembra que Paulo, lá em 2 Coríntios, fala que ele tinha um espinho na carne. E ele foi para Deus e pediu, Senhor, tira o espinho na carne. E Deus disse, não, Paulo. Aí ele foi uma segunda vez. Por favor, Senhor, esse espinho está incomodando. Tira o espinho na carne. Deus disse, não, Paulo. Aí ele foi uma terceira vez. E aí o Senhor disse, Paulo, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele havia recebido essa promessa de Deus, que negou o pedido de Paulo da retirada do espírito, né? Mas Paulo viu, do espinho, perdão. Mas Paulo viu essa promessa se cumprir no meio dos naufrágios, no meio das prisões, no meio de tudo aquilo. Ele podia dizer, o poder se aperfeiçoou no meio da fraqueza, que era o que Deus tinha prometido para ele. Provação, perseverança, experiência. Paulo experimentou a força sobrenatural de Deus. Essa experiência que segue a perseverança não é a experiência advinda do hábito, né? Como alguém que diz assim, eu já fiz isso tantas vezes, eu sou experiente nisso, né? Não é algo que possa ser treinado, embora é um treinamento do espírito da nossa alma, mas não é algo externo, é interior. Significa que eu experimentei confiar no Senhor, fazer o que Ele disse, a sua palavra, né? E comprovei que Ele é confiável e que a palavra é verdadeira. Tem um versículo que fala da paz que excede todo entendimento. Só pode compreender a paz que excede todo entendimento aquele que passou por tribulações, no meio da tribulação. Senão é um conceito. Mas quando ele passa no meio da dificuldade e permanece em paz, ele pode dizer como um rema, como disse o Asaf, que não é mais uma palavra escrita, é uma palavra viva, revelada, experimentada. Essa paz excede todo entendimento. A questão não é o quanto eu conheço mentalmente a promessa, nem é um exercício de pensamento positivo, né? Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer.
Não, não é isso. Mas sim o quanto eu tenho comunhão, intimidade, amor e confiança no Senhor, na pessoa do nosso Deus, sabendo que Ele está presente ao meu lado. E o fim do processo é esperança. Agora, eu disse, né, esperança é diferente de expectativa. A expectativa é o que nós pensamos, sonhamos, desejamos. É uma possibilidade que pode ou não acontecer. A esperança, biblicamente, é certeza. Pode demorar, mas vai acontecer. Interessante que no direito brasileiro, como em alguns outros lugares também, a gente pode fazer um contrato sobre coisas futuras, né? Que vão acontecer lá na frente. E tem dois tipos de contrato. Um chama-se a compra da expectativa. É o bilhete de loteria. Eu vou lá, ninguém aqui vai na lotérica comprar a loteria, né? Mas quem vai chega lá e recebe um número. A lotérica ou a Caixa Federal não tem obrigação de entregar o prêmio. Ela tem obrigação de entregar um número. Ele só tem uma expectativa. Pode ou não ganhar. Isso é expectativa. Mas existe um outro tipo de contrato de coisas futuras, que é a compra da coisa esperada. É assim que se chama, né? O Nicolas está ali, se eu estiver errado, ele me corrige. E é mais ou menos quando a gente vai construir uma casa, por exemplo, e contrata um empreiteiro, né? Tem o projeto, está tudo certinho, tem o valor, tem o orçamento. Eles assinam o contrato e aquela casa tem que ser entregue. No prazo, no valor e na forma que foi acordada. Nunca é assim, né? Sempre é mais prazo, mais valor. Envolve confiança. Por isso que esse é um tipo de contrato que eu tenho que confiar na pessoa que vai fazer, né? Mas se ele não fizer o que foi contratado, eu posso exigir o que foi acertado, porque é certo. Eu comprei aquela coisa que eu esperava. Nós criamos muitas expectativas que o Senhor não tem obrigação de atender. E muitas vezes Ele faz isso para o nosso bem. Porque normalmente a minha expectativa é mesclada com sonhos e alvos humanos, diferentes dos dele, né? Hoje tem muito aquela frase, né? Persiga o seu sonho. Isso é coisa de coach, né, gente? A gente tem que perseguir os sonhos de Deus. Sonhos de Deus. Aquilo que Deus colocou na sua palavra. Ele nunca vai estar obrigado a cumprir os nossos sonhos. Mas Ele sim está comprometido a fazer aquilo que Ele disse na sua palavra. Ao contrário da expectativa, a esperança colocada em Deus e na sua palavra é uma certeza, porque Deus não pode mentir. E eu confio nele. E como não ter confiança se ao longo da tribulação o Espírito Santo vai derramando do amor de Deus no nosso coração, como diz o texto que nós lemos, né? É interessante que Paulo, como eu sou da área do direito, sempre a cabeça vai sempre buscando esses exemplos, né? Paulo se refere ao Espírito Santo como sendo o penhor da nossa herança, que é um tipo de garantia. Ele fala isso em 2 Coríntios e Efésios, se eu não estou enganado, né? E fiança, que vem de confiança, também é uma garantia, né? Eu falei de fides, fé, fidelidade, confiança. Fiança é uma garantia pessoal. Eu não conheço a pessoa com quem eu estou contratando, mas o fiador eu conheço, confio nele. Então, se ele prometeu que vai pagar, ou que aquele que está contratando comigo vai pagar, eu confio. É a garantia pessoal. Mas o penhor é a garantia real. Lembro do prego, né, para os que são mais antigos, a expressão que a gente usava, o penhor da Caixa Federal. O que é? Eu faço um empréstimo, vou lá e entrego um bem em garantia. Se o devedor não paga, aquele bem é tomado, vendido para pagar a conta. Isso é o penhor. Agora, olha que tremendo o que Paulo diz. Nós temos uma promessa de Deus que em Cristo somos feitos filhos. E receberemos no futuro essa herança, justamente porque somos filhos. Mas o Espírito Santo nos foi dado já hoje para que nós possamos ver concretamente que nós temos esse direito e que ninguém vai nos tirar. Ele é garantia real. É uma presença real dentro de nós, no meio da tribulação, no meio da provação. A presença do Espírito Santo vai sempre nos lembrar que há uma promessa que vai se cumprir, mesmo que eu não veja quando vai acontecer. Eu posso não ver possibilidades na frente,
Mas o penhor da minha herança que me foi dado, o Espírito Santo está lá dizendo, vai se cumprir. Confia, permanece firme nessa palavra que ela vai se cumprir. Vai se cumprir. Nós confiamos, temos fé, temos esperança, temos certeza. É por isso que não dá para fugir no meio da tribulação desse processo de Deus. A gente tenta, mas não é uma boa coisa, né? Se isso acontecer, eu não vou ser completo, como diz Tiago. Vai faltar alguma coisa. Eu não alcanço a integridade daquilo que Deus preparou para mim. A minha fé se torna uma fé frágil, facilmente desmontada pelas mentiras e pelas ameaças de Satanás. Coisa que é cada vez mais forte, né? Sempre foi, mas nos últimos tempos o inimigo nos ameaça demais. E é até aí que ele pode chegar, porque ele não pode mexer naquilo que é de Deus. Mas dizer isso aqui tranquilo, num domingo de manhã, esperando o almoço, com saúde, sem problemas, é fácil, né? Qual é a chave para quem está passando, quem está no meio da tribulação? Bom, o próprio texto de Tiago nos dá essa resposta. Continuando a leitura, depois que fala desse processo da aprovação, da perseverança e da esperança, Tiago diz assim, o versículo seguinte, ele já diz assim, versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Ou seja, no meio da aprovação, o Espírito Santo está conosco para nos conduzir a toda a verdade. E só Ele pode nos dar a sabedoria que vem do alto. Lembram do conflito da alma, né? Da onde eu vou buscar a minha referência? De novo, o Espírito Santo está lá. Sempre vai existir outras vozes, outras sugestões que vêm da nossa carne, do inimigo, do mundo. Sugestões que apontam para o nosso bem-estar e vozes que batem de frente com a palavra de Deus. Vocês lembram, por exemplo, quando Jesus começou a falar para os discípulos sobre a cruz, né? O que o Pedro disse? Não, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Só que Jesus não disse assim, obrigado, Pedro, pelo teu cuidado comigo, né? E nem ele ficou bravo com Pedro. Ele foi direto na fonte, da onde vinha aquela voz. Ele disse, arreda, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Isso mostra esse conflito de vozes na nossa mente e nos sentimentos dentro da nossa alma. Se foi com o Senhor, é certo que conosco também é assim. Com o objetivo de nos fazer tomar uma decisão. Qual voz nós vamos ouvir? A do inimigo, do mundo, da nossa carne. E esses três são muito harmônicos entre si, né? Contrários a Deus. Ou vamos ouvir a voz do Senhor na palavra. Por isso, irmãos, mais do que em qualquer outro momento, qualquer outra situação, os períodos de provação ou de tribulação são períodos em que nós precisamos muito buscar a sabedoria que vem do alto. Antes de fazer qualquer coisa no meio da tribulação, no meio da prova, vai para o Senhor, busca a sabedoria que vem do alto. Vocês lembram da tentação do Senhor no deserto, depois dos 40 dias? Ali o Senhor chegou a um limite do corpo humano, né? Olhando assim a situação do ponto de vista terreno, ele realmente tinha um sério risco de morte pela falta de alimento naquele período, né? Aí de novo, a serpente vem, Satanás vem com uma tentação que é muito complexa, porque ele começa apontando para uma necessidade física do Senhor, que era a fome, mas nas entrelinhas tinha uma sugestão de que Jesus foi abandonado pelo Pai. Ele diz, se és filho de Deus, é como Satanás se dissesse assim para Jesus, né? Olha ao teu redor, um deserto, não tem nada para te alimentar, não tem ninguém para te salvar, teu pai te abandonou. Ou chama os anjos que podem te suportar, né? Dar algum tipo de suporte, que estão cuidando da tua vida. Vamos ver se eles vão aparecer. Isso era a tentação de Satanás. Quem Jesus vai ouvir nessa hora? A resposta do Senhor, clara, né? Está escrito. Ele foi para a palavra. Confiava no Pai. Por isso o Senhor, a palavra diz que Ele é o autor e consumador da fé. Porque Ele viveu a sua vida assim. Sempre agiu assim, em perfeita harmonia com a vontade do Pai.
porque confiava nele, até a cruz. Ele disse: se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, senão a tua vontade. Quando nós passamos por uma situação de prova da fé, a sabedoria que vem do alto vai sempre nos levar na direção da palavra de Deus. A atitude oposta é aquela que dá ouvidos à sabedoria terrena, que a carta de Tiago também menciona na sequência. Capítulo 3, né? Capítulo 3 diz assim, versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos gloreis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes ela é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. O versículo 15 define qual é a sabedoria terrena que é oposta a Deus. Por que ela é terrena? Bom, tem como base essas verdades que são visíveis, conhecidas, controláveis, científicas, né? etc. Por que ela é demoníaca? Porque o império das trevas sempre vai agir no sentido oposto ao de Deus. E o príncipe desse mundo, como Jesus mesmo disse, cogita das coisas dos homens. Mas por que ela é animal? A palavra animal no grego é psíquicos, fala da alma, né? Diz respeito aos instintos de sobrevivência que vêm do corpo e que pressionam a alma para agir segundo a carne. E é interessante porque se a gente olhar um animal, né, um cachorro, por exemplo, né, a luta por território ou por comida, o cachorro pode estar muito bem, mas vai mexer na comida dele e ele já... Às vezes a gente faz meio assim, né? Não chega no meu território aqui. Por isso que Tiago diz, sentimento faccioso. Agora, quando vocês virem dois cachorros brigando, vocês vão dizer, olha, sentimento faccioso. Mas é assim que age o animal, né? Sem a vida de Deus. Nos instintos de procriação, a mesma coisa, né? A gente não vê um cachorrinho olhando para cachorrinho e dizendo, acho que vai ser uma boa esposa, né? Ele não pensa nisso, ele só precisa do cio. Agora, olha o mundo de hoje, gente. A sabedoria desse mundo não age exatamente assim, pelos instintos. A sabedoria terrena ela vai sempre apontar para a sobrevivência e o bem-estar do homem. Bom, a gente pode pensar, bom, isso é só lá no mundo, né? Isso é para quem está no mundo. Será? Será que é assim? A carta de Tiago foi escrita para irmãos, para a igreja. E ele diz para esses irmãos que havia entre eles inveja amargurada e sentimento faccioso, fruto dessa sabedoria terrena, animal e demoníaca. Se as tendências do que é terreno em nós, com essa ajudinha, né, do inimigo, nos chamam para satisfazer os instintos da carne, nós precisamos rejeitar essa sabedoria e abraçar a sabedoria que vem do alto, que nada mais é do que a palavra de Deus. Com a graça e o poder da vida que foi concedida a nós pelo Espírito Santo, que tem essa natureza espiritual, celestial, eterna. O texto que fala da sabedoria terrena em oposição à celestial, ele descreve exatamente essas ações de quem ouve a Deus e não aos instintos humanos, né? Que nós falamos é pacífica, indulgente, plena de misericórdia, etc. Eu fico pensando, irmãos, muitas das coisas que acontecem na nossa casa, na congregação ou nos relacionamentos onde nós estamos, se baseiam em sentimentos contrários aos sentimentos de Cristo, porque buscam nessa sabedoria terrena. É um bom dever de casa, né? Quando chegar em casa, para algum minutinho, observa os teus relacionamentos e você vai descobrir de onde está vindo a sabedoria que rege a tua vida. Os sentimentos de Cristo são esses descritos aqui.
como também Paulo indica lá em Filipenses, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. O que o Senhor fez? Se esvaziou. Há situações em que a pessoa teria todas as razões do mundo, né? E é isso mesmo, as razões do mundo, para agir conforme os seus pensamentos ou sentimentos. Mas se ela buscar a sabedoria do alto, pelo Espírito Santo, vai agir como Jesus. Eu não tenho problema com os psicólogos, especialmente os cristãos, né? Mas é uma tendência muito forte da psicologia, nos nossos dias, lidar com os sentimentos como se eles estivessem no controle da nossa vida. Aliás, tem até um filme, né? Eu não vi, mas eu acho que é um filme que fala dos sentimentos na sala de controle, né? Alegria, ira, ansiedade, etc. Mas, na verdade, aos olhos de Deus, o intelecto e os sentimentos, a nossa mente e os sentimentos, devem se sujeitar ao controle do Espírito. E do Espírito Santo, porque só a vontade de Deus é que realmente é boa, agradável e perfeita. Quer experimentar a alegria perfeita? Olha para aquilo que o Espírito Santo aponta como sendo motivo de alegria. Quer se livrar da ansiedade? Olha para o Espírito Santo, que está nos guardando e nos levando em segurança. Sabe o dia de hoje, sabe o dia de amanhã, sabe o que vem depois. Vai nos guardar hoje e amanhã. E assim nós vamos. É assim que o Espírito Santo vai limpando e santificando a nossa alma. E essa é uma palavra extremamente importante para nós hoje, porque nós vivemos num momento em que há uma força muito grande das trevas para nos levar a viver segundo a sabedoria dessa terra, segundo a sabedoria do mundo, carnal. E tem um texto que, eu não vou dizer que ele me assusta, mas que ele me alerta, porque lá em Lucas 18, Jesus faz uma pergunta, né? Depois de falar da parábola de uma viúva que busca um juiz iníquo e que insiste com esse juiz para que julgasse a sua causa, Jesus termina aquela parábola e faz uma pergunta. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Lucas 18, 8, perdão, não disse o endereço, né? Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Parece que é um item escasso nos últimos tempos. E isso é um sinal de alerta para nós. Junto com o amor, que também vai se esfriar de quase todos, né? Amor ao Senhor em primeiro lugar, que gera confiança, que gera fé. Hoje, nós tentamos resolver as nossas questões e os nossos problemas apelando para uma justiça própria, que é um juiz iníquo, porque nós somos iníquos, ou meios terrenos, que até podem nos atender pela insistência, mas o caminho de Deus é pela fé. Mais do que nunca, nós precisamos olhar para o juiz que não é iníquo, que é justo. Justo para tirar de nós o que não serve, o que não presta, o que é desse mundo, e para colocar mais e mais da sua vida, até nos levar à perfeição, de sermos a imagem do Senhor Jesus. Esse é um tempo de buscar isso no Senhor, de buscar essa sabedoria que vem do alto, de considerar que nós temos o penhor da herança, que é o Espírito Santo habitando em nós, que pode nos guiar a todo lugar, a não vivermos atemorizados. Ontem, de novo, no encontro com os casais, várias vezes nós repetimos quantas ameaças vêm sobre as famílias no dia que nós estamos vivendo, especialmente aquelas famílias que querem andar segundo a vontade de Deus. E nós dissemos para esses irmãos, não temam, não tenham medo. Nós temos o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso do nosso lado. Nós precisamos viver pela fé. Precisamos deixar que o Espírito Santo trabalhe na nossa alma para limpar de todas essas coisas que nos atrapalham e nós olharmos para a palavra de Deus, para a direção do Espírito Santo e vivermos pela fé. Amém? Amém. Se o Senhor permitir, na semana que vem nós vamos ver o outro instrumento que o Espírito Santo usa, que é a cruz, que Ele usa para dobrar a nossa vontade. Mas eu não quero falar num aspecto negativo da cruz, e sim nos olhos de fé que nos levam a ver o trabalho do Espírito, a obra completa depois da cruz. Amém? Amém. Senhor Jesus,
Somos gratos a Ti, Senhor, por essa certeza que temos dentro do nosso espírito. Mais do que isso, Senhor, Tu tem trabalhado na nossa alma para que ela seja harmônica com o Teu Espírito, Senhor. Nos ajuda, Senhor, cada vez mais, nos dá dessa sabedoria celestial, sabedoria que vem de Ti, Senhor. Limpa a nossa vida, limpa os nossos relacionamentos de tudo aquilo que é terreno, Senhor. Limpa a nossa vida, limpa a nossa mente, Senhor. Quantas coisas foram colocadas e são colocadas diariamente naquilo que nós pensamos, no nosso intelecto, que não correspondem à Tua palavra. Ó Senhor, nós queremos estar cheios da Tua palavra, cheios do Teu Espírito. Queremos ser guiados por Ti no dia a dia da nossa vida, Senhor. Nós Te pedimos, tenha misericórdia de nós, Senhor. São tempos difíceis, Senhor, onde esse conflito é cada vez mais intenso. Guarda-nos, Senhor. Nos conduz pelo Teu caminho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Que o Senhor possa nos levar assim, nessa caminhada de fé, guiados pelo Espírito Santo. Amém.